Agradecendo a Deus pela vida dele e agradecendo pela palavra que o Senhor colocou no coração do presbítero. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite pela vida do presbítero Sérgio. Que seja feita a tua vontade em nosso meio. Que ele seja usado por ti, Senhor, de acordo com a necessidade de cada adorador que está aqui nessa noite. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus pela graça, pela misericórdia que Ele tem tido de nós. Por isso que nós estamos aqui na noite de hoje. Porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem tido misericórdia da nossa vida. Amém? De início eu agradeço ao pastor Nilson pelo convite, a recepção do pastor José Neto. E eu sempre costumo dizer que é muito difícil ministrar a palavra de Deus nessa igreja, viu, irmãos? Com esses homens de Deus ainda me colocaram para sentar no meio dos dois ainda, é só a misericórdia de Deus. Amém, queridos? Mas eu tenho certeza que Deus, neste terceiro dia de campanha, tem uma palavra para o seu coração. Amém, queridos? Talvez você entrou neste lugar precisando de uma palavra, precisando de um refrigério, de uma ação sobrenatural de Deus. E o Senhor está neste lugar, Ele vai falar com você. Amém? Peço a você que abra a palavra de Deus comigo no livro de Jó, capítulo 1, amém? Texto bem conhecido, louvado seja Deus. Um tema muito profundo, a qual já foi lido aqui nesta noite. Nenhuma ferramenta preparada contra nós, contra o povo de Deus, prosperará, alcançará êxito. Louvado seja Deus. Livro de Jó, capítulo 1, amém? A palavra de Deus diz assim, no seu subtítulo: a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, em vão? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse:
Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para trazer a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém, queridos? Soberano Deus, eterno Pai, a tua palavra foi lida diante dos teus servos nesta noite. Que a minha vida seja instrumento nas tuas mãos, um canal de bênção, um vaso, Senhor, para transmitir não aquilo que eu desejo, mas o que tu queres. E que esta palavra pregada, ministrada, que vem dos céus, possa encontrar morada nos corações aqui esta noite. E encontrando morada, possa trazer, meu Deus, edificação, transformação, restauração de vidas, de lares, de famílias aqui representadas, ó Pai. Eu já te louvo e te agradeço porque eu posso sentir a tua presença neste lugar. Ela é viva, ela é real, ó Pai. Eu peço ao Senhor, continua conosco. A palavra é tua, este povo é teu, a igreja é tua. Faze como tu queres, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós lemos a palavra de Deus nesta noite em um texto muito conhecido, aonde com certeza você já ouviu muitas mensagens, muitas explanações, estudos, já leu com certeza não somente o capítulo 1, mas todo o livro de Jó de maneira completa. Mas Deus, ele sempre tem uma palavra para nós dentro de coisas que para nós parecem muito óbvias. Eu acho muito interessante o livro de Jó, porque ele tenta responder uma pergunta e responde bem. Por que o justo sofre? Qual a razão ou qual o propósito do sofrimento de alguém que busca fazer aquilo que é correto diante de Deus? O nome Jó significa hostilizado, perseguido. Jó era um homem voltado para Deus. Jó, ele viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo. Jó, ele é considerado um patriarca. Ele provavelmente foi contemporâneo de Abraão, louvado seja Deus. E o que é bonito no livro de Jó, queridos, é o testemunho, não que Jó dá de si mesmo ou que alguém dá de Jó, mas o testemunho que o próprio Deus dá a respeito de Jó. Eu acho interessante, amados, que você começa a meditar neste livro. Você vê que existia um homem chamado Jó, que morava na terra de Uz. E o primeiro capítulo já vai dizendo que Jó era um homem sincero, era um homem reto, era um homem temente a Deus, e era um homem que se desviava do mal, que fugia do mal. Ou seja, uma conduta
ilibada, uma conduta correta diante de Deus, diante dos homens, e isto a própria Bíblia dá testemunho. Será que Deus, quando olha para nós, dentro de um tema como esse, proposto nesta campanha, Ele dá testemunho de nós, como Ele deu testemunho de Jó? Será que Deus, quando olha para a minha vida, para a sua vida, para as nossas atitudes, para o nosso comportamento, para o nosso compromisso com Ele, Ele dá testemunho de nós, como Ele deu de Jó? A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico, mais próspero da sua época. Era um homem que tinha muito gado, muitos camelos, bois, muita riqueza, louvado seja Deus. Era um homem que tinha filhos e filhas. Era um homem que estava constantemente adorando a Deus, oferecendo sacrifícios a Deus, holocaustos a Deus, em favor dele mesmo, em favor dos seus filhos, da sua família. Porque talvez ele colocava no seu coração: vou oferecer sacrifícios a Deus, porque talvez alguns dos meus filhos, ou eu mesmo, tenhamos pecado contra Deus. E a Bíblia diz que ele fazia isso continuamente, era algo que ele fazia sempre. Até que a história, queridos, ela sai de um cenário de um mundo físico e vai para o mundo espiritual. A Bíblia diz que um determinado dia, o Senhor se reúne em uma eternidade onde nós não conhecemos, em um local onde talvez nós conheceremos. Ele se reúne com seus filhos e aparece nada mais, nada menos do que Satanás no meio da reunião. Deus toma a palavra e diz: de onde você vem, Satanás? E ele diz: de rodear a terra, de passear por ela. Eu estou observando a terra, eu tenho visto a terra. Aí Deus toma a palavra de novo e diz: então você tem visto meu servo Jó. Se você tem passeado pela terra, se você tem rodeado ela, observado ela, com certeza você viu Jó, o meu servo, um homem reto, um homem sincero, um homem que teme a mim, um homem que se desvia do mal. Aí Satanás toma a palavra e diz: é claro que ele te adora. Você acha, Deus, que Jó serve ao Senhor em vão? Serve ao Senhor debalde? Serve ao Senhor sem nenhum interesse? O gado dele prospera, a vida dele prospera. Ele não tem dias difíceis, todas as coisas caminham de uma maneira correta diante dele, o Senhor prospera ele, é claro que ele vai servi-lo. Infelizmente, dentro de muitos lugares hoje é assim que funciona. As pessoas servem a Deus porque Deus as abençoa, porque Deus as prospera. Ou seja, servem a Deus por algum tipo de interesse, por algum tipo de êxito, por algum tipo de conquista. Aí Satanás continua dizendo: estende a tua mão contra ele e toca no que ele tem, que ele vai te amaldiçoar na tua cara, ele vai blasfemar de você. E hoje não é diferente. Se Deus tocar em algo que eu tenho, se Deus permitir com que o inimigo me aflige em algo que eu sou muito apegado, muitas vezes eu posso blasfemar de Deus, murmurar de Deus, deixar de crer em Deus, deixar de acreditar que tudo que vem da parte de Deus tem um propósito pré-determinado, estabelecido por Ele mesmo. Ou seja, tudo que Deus faz, Ele faz para alcançar um objetivo que às vezes nós não entendemos. E aí Deus chega e diz para Satanás: olha, tudo que ele tem então está na tua mão. Tudo que ele possui eu entrego na tua mão. Mas somente sobre ele não estenderás a tua mão.
Eu acho isso algo maravilhoso. Porque até a tentação, até a dificuldade, até a intensidade da ferramenta que o adversário possa usar contra a tua vida é limitado por Deus. Perceba que a palavra diz, olha, você não tocará na vida dele, mas o que ele tem está nas tuas mãos. O que ele tem você pode agir. E aí, queridos, a vida de um homem que era uma vida muito tranquila, começa a ficar uma vida com muitas tribulações. É impressionante como às vezes a nossa vida, ela muda da noite para o dia. É impressionante como às vezes as coisas estão boas e de repente vem uma avalanche de problemas. A Bíblia diz que Jó estava na sua casa, e os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam tranquilamente na casa de seu irmão primogênito. Um cenário normal, um cenário comum, me aparece um mensageiro a Jó e disse, olha Jó, os bois lavravam, as jumentas também estavam com eles, e eis que deram sobre eles um povo, os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram a fio da espada, Jó, e eu escapei desesperado correndo para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, ainda processando a notícia, ainda Jó assimilando, me vem uma segunda tragédia, me vem um segundo mensageiro, olha, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, Jó. E aos moços também, e os consumiu o fogo, Jó, acabou com tudo, e eu saí rápido para te trazer esta nova, uma notícia triste. E estando este ainda falando, vem outro, um terceiro. Olha, ordenando os caldeus, um outro povo em 3 bandos, deram sobre os seus camelos, Jó, e os tomaram, e aos moços que cuidavam dos camelos, eles feriram a fio da espada. E eu escapei para te trazer esta notícia. E estando o terceiro ainda falando, vem mais um e diz, olha, estando teus filhos, Jó, e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, de repente, Jó, vem um grande vento da além do deserto, deu nos 4 cantos da casa. A casa desabou, caiu sobre os jovens e todos morreram. E eu escapei para te trazer a nova. Eu fico imaginando, queridos, o coração de Jó num momento como esse. Ele vê tudo que ele tinha, não somente a sua prosperidade financeira, como os seus filhos e filhas, a sua família se esvaindo, ou seja, ele perdeu tudo que ele tinha de maneira muito rápido. Aí a Bíblia diz que ele se levanta, rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, se lança em terra e murmura de Deus. A Bíblia diz que ele se lança em terra e adora a Deus. Eu fico imaginando como alguém pode adorar a Deus com tamanha dificuldade como essa. Como alguém pode adorar, se prostrar diante de Deus, perdendo seus filhos, perdendo a sua riqueza, perdendo as suas posses, perdendo, louvado seja Deus, o que ele tinha, o seu sustento. Ele adora e diz, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu também vou voltar para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Será que nós temos a maturidade para entender que aquilo que Deus dá, Ele pode tirar se Ele quiser?
Será que nós temos o entendimento, queridos, a sabedoria dada pelo próprio Deus, para compreendermos que às vezes Deus faz coisas que nós não entendemos, nós não compreendemos? A Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou e não atribuiu a Deus culpa nenhuma do que estava acontecendo. Eu vejo aqui, queridos, algumas ferramentas que Satanás utilizou para começar a ferir Jó de uma maneira muito profunda. Eu vejo Satanás tocando nas finanças de Jó. Eu vejo Satanás, com a permissão de Deus, agindo nesta área, tirando toda a sua conquista. Eu vejo aqui neste capítulo 1 também o adversário maligno tocando na família de Jó. Como dói, queridos, quando Deus toca na nossa família. Como dói quando Deus toca num ente querido nosso, quando nós vemos algum dos nossos enfermos, algum dos nossos tristes, abatidos, ou pior, perdendo a sua vida. Esta semana que passou, queridos, eu perdi um amigo pastor. Nós estávamos conversando na terça-feira, brincando no trabalho, pastor da Igreja Brasil para Cristo. No amanhecer de quarta-feira eu recebo a notícia no WhatsApp: olha, pastor Alexandre passou mal, teve uma parada cardiorrespiratória em casa. De repente, e veio a óbito na cama em que dormia. Eu fiquei pensando, analisando, meu Deus, o homem não tinha nenhum problema de saúde, era jovem, tinha 51 anos de idade, ele se levantou passando mal, chamou a sua filha: olha filha, me ajuda, nós precisamos ir no hospital, o pai não está se sentindo bem. Aí daqui a pouco a filha vai se arrumar, ele começa a se arrumar, aí ele senta na cama, segundo os relatos que foram nos contados. Quando ele começa a calçar o seu tênis, a intensidade dos sintomas aumenta, e na hora ali ele tem uma parada cardiorrespiratória, cai de costas na cama e vem a óbito, irmãos. Aquela jovem de 20 anos que já tinha perdido a mãe em 2019, perdeu o pai quarta-feira passada. Pensa, amados, em um velório, pastor, que eu não conseguia falar uma palavra. Eu fiquei com o meu coração ali numa tristeza tão profunda. Eu queria falar alguma coisa para ela, mas eu não conseguia falar. Tamanha era a dor daquela jovem. Eu fico imaginando a dor de Jó num momento como esse. As ferramentas que foram utilizadas na área da prosperidade de Jó, na área da família de Jó, que são duas áreas que nos machucam muito. Aí a Bíblia continua dizendo que num outro dia, de novo Deus se reúne com seus filhos, com os anjos, e Satanás se apresenta também ali. Aí Deus, no mesmo diálogo do capítulo 1, de onde vens? Eu venho de passear a terra, de rodear por ela. Então você tem visto o meu servo Jó, porque mesmo tu, tendo me incitado contra ele, ele ainda não se desviou do mal, ele ainda retém a sinceridade. Eu te permiti tocar nas finanças dele, eu te permiti, Satanás, tocar na prosperidade dele, eu te permiti tocar na família dele. Ele perdeu os filhos, mas ele ainda é sincero, ele ainda permanece reto, ele ainda permanece me buscando, mesmo você tendo me incitado a tentá-lo sem causa alguma, sem nenhum motivo. Aí Satanás diz: pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele vai dar pela sua vida. Estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele. Aí você verá que ele vai blasfemar de ti
na tua face. Eu vejo aqui Satanás saindo da presença de Deus e usando uma terceira ferramenta para tocar agora na saúde física de Jó. Como é difícil passar processos de enfermidade. A Bíblia diz que Satanás feriu Jó de uma chaga maligna, do alto da sua cabeça até a planta do pé. Ele se coçando com cacos de telha, chega a sua esposa e diz: você ainda é sincero diante desse Deus? Olha a tua situação, olha a tua casa, olha os filhos, olha a prosperidade que nós tínhamos, olha a tua enfermidade, você ainda é sincero diante desse Deus? Será que esse Deus merece sinceridade depois de tudo isso? Olha para a sua vida. Já ouvi isso algumas vezes. Eu passei uma situação, amados, que eu cheguei numa situação tão difícil que eu não tinha dinheiro nem para comprar pão para tomar café da manhã na minha casa. Eu me lembro que eu acordei um dia pensando: de onde eu vou tirar 10 reais para comprar esses pães para mim tomar café? A minha avó, falecida avó, bateu na janela da minha casa e me deu um saquinho com 10 pães ali. Eu passei uma situação de enfermidade tão difícil, eu tive arritmia cardíaca, fiquei numa cama de UTI durante 5 dias. Durante os 2 primeiros dias, não havia medicação nenhuma que conseguisse reverter o ritmo do meu coração. Passar processo de enfermidade dói muito. Mas quando você cai numa cama de UTI, como eu caí, talvez alguns dos irmãos já tenham caído, você começa a perceber como você depende de Deus, como você não consegue ir e vir com a força do seu próprio braço. Quando você está bem, quando você está com a saúde em dia, quando a sua despensa está cheia, quando a sua vida caminha de maneira correta, você diz: eu faço, eu posso, eu consigo, eu vou e volto. Mas quando você cai numa cama de UTI, você percebe que você é completamente dependente da misericórdia de Deus. Olha só o que o médico me falou na cama de UTI. Você já está aqui há 2 dias. Eu já injetei na sua veia os 5 melhores medicamentos cardiológicos que nós temos no mercado, e nenhum deles consegue reverter o ritmo do seu coração. Eu deitado na cama, o coração a 130, 140 batimentos por minuto, aquele desespero, aquele negócio que não acalmava, e o médico ainda vem me dizer que os 5 medicamentos mais conhecidos na área da cardiologia não estava resolvendo o problema. Falei: meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Será que chegou a minha hora? Será que chegou o meu momento? Eu percebo que o adversário estava querendo trazer desespero para a minha alma, e eu por um momento deixei de confiar em Deus e comecei a ficar desesperado, comecei a ficar triste, comecei a murmurar de Deus naquele leito, naquela dificuldade. O médico chega e fala para mim: olha, só tem um jeito de resolver o problema do teu coração. Eu vou ter que dar um choque em você. Falei: meu Deus, não é possível que ele vai fazer isso comigo. Eu vou ter que te dar um choque, eu vou ter que parar o teu coração. Eu vou ter que zerar você. Ele usou esse termo. Aí depois eu te dou um outro choque, para que se talvez o coração voltar, ele volte normal. Aí já vem o desespero na alma. E se não voltar? E se eu ficar parado e morrer nessa cama? E agora? E a minha família? E a minha casa? E as minhas coisas? Aí vem aquele desespero. Pensa numa atitude que Satanás tem, o adversário de nossas almas, para agir na nossa mente, no nosso psicológico nessas horas. Quando você começa a perder o controle da situação, é quando o inimigo começa a te colocar desespero na alma.
Eu me lembro que chegou o dia, eu olhei no relógio, era 13 horas. 4 cardiologistas e eles... Cada fala deles me deixava mais desesperado. Olha, você vem por aqui, aí se não der certo eu já entro aqui na barriga dele com uma incisão. Se não der certo nós já entramos aqui pela virilha. Eu falei, meu Deus, eles vão me cortar inteiro aqui. Eu vou morrer aqui, não é possível. E eu tentando disfarçar o desespero. E o médico falou, como que você está? Quase que eu dei um grito, falei, não quero fazer mais nada, doutor. Estou desesperado, estou com medo da situação. Aí ele falou, fica tranquilo, vou te dar uma anestesia geral, 4 segundos você vai apagar. Eu acho que não foi nem 2, eu já estava... Aí daqui a pouco, de repente eu acordo. Olhei no relógio, era 13 horas e 20 minutos. Eu sabia que tinha passado 20 minutos, mas achei estranho, porque não tinha mais ninguém na minha frente. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Quando eu dei a primeira respirada, eu já senti o alívio daquele ritmo cardíaco natural, aquele negócio bom, aquela respiração maravilhosa que Deus nos dá. Falei, alguma coisa aqui deu certo. Gritei o enfermeiro de longe, falei, olha, o que aconteceu? Ele falou, fica tranquilo, foi um sucesso, deu tudo certo. E ali eu comecei a glorificar a Deus, exaltar ao Senhor. Então eu olho para Jó, numa situação de enfermidade, amados, eu fico imaginando, quando ele mais precisava da mulher vir com a palavra de ânimo, com a palavra de consolo. Olha, o que tem sobrevindo sobre a nossa vida nós vamos vencer. Não, ela diz, amaldiçoa a Deus, morre você também. Por que você não morre, homem? Olha a sua situação. Muitas esposas não têm tido às vezes a sabedoria para entender a dificuldade do momento. E ao invés de lançarem uma palavra de alegria, de ânimo, de encorajamento no momento de extrema dificuldade, lançam palavras de maldição contra o seu lar, contra a sua família. Aí Jó chega e disse, mulher, você só pode estar doida, você está falando como uma doida. Porque até agora você recebeu o que era bom de Deus. Você aceitou e não quer receber o que é mal? Quer dizer, Deus serve para você quando Ele te dá as coisas. Se Ele tirar, Ele não serve mais. Você recebe o que é bom, mas não quer receber o que é ruim. E a Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar, que conviviam com ele, ficam sabendo da situação e vão se condoer dele, ou seja, vão consolar a Jó. A Bíblia diz que de longe, olha que coisa profunda, de longe, eles levantam os olhos, eles não sabiam, não conseguiram identificar que era Jó. E de longe eles começam a chorar. De longe eles começam a lamentar. Cada um rasgando o seu manto, lançando pó sobre a sua cabeça. Eles se assentaram junto de Jó 7 dias e 7 noites. E a Bíblia diz que nenhum dos amigos de Jó ousou falar uma só palavra para ele, porque viram que era grande demais a dor que ele estava sentindo. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como está o seu coração, como está o seu lar, a sua casa, como estão as suas finanças. Eu não sei como está a sua área psicológica, mental, se você está calmo, se você está desesperado, se você precisa de um milagre urgente ou de um milagre não tão urgente assim. Mas a palavra que eu tenho para trazer para você nesta noite é: Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da tua casa, da tua causa, dos teus negócios, daquilo que você tem colocado nas mãos dele. Ele não perdeu o controle. Ele ainda reina sobre a tua vida. Tem um propósito, vai passar.
A Bíblia diz que a dor dele era tão grande que no capítulo 3, versículo 1, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele chega e fala: olha, pereça o dia que eu nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Maldito seja o dia que eu nasci, ou o dia que uma mulher disse: dei à luz a um homem, dei à luz a um filho. Eu fico imaginando, queridos, alguém amaldiçoar o dia do seu nascimento. Tamanho desespero que ele tinha. Muitos sentimentos vieram ao coração de Jó numa situação como essa. Sentimento de dúvida. Será que Deus existe mesmo? Será que Deus cuida de mim mesmo? Será que Ele me ama? Porque olha a situação, olha o entorno das coisas. Sentimento de desespero. Agora está tudo perdido. Perdi as riquezas, perdi as posses. Ai, meus filhos morreram, e agora? Sentimento de tristeza profunda, que é a perda da esperança. Sentimento de abandono. Estou sozinho, está difícil. Quantos de nós, talvez, em algum momento da nossa vida, não sentiu um sentimento como esse? Eu senti. E agora, Deus? O que vai acontecer? O que vai ser? Como que eu vou sair dessa circunstância? Aí vem os 3 amigos de Jó e começam a acusá-lo de não entender bem os caminhos de Deus, de não compreender o que Deus estava fazendo, acusando Jó de falar injustamente contra Deus, acusando Jó de pecar contra Deus. Nós, nos dias de hoje, recebemos uma influência que eu considero um câncer dentro da igreja, que é a tal da teologia da prosperidade. Essa teologia que chegou nos anos 90 com mais ênfase na igreja, ela ensina que quem serve a Deus tem que obrigatoriamente prosperar. Vai só conquistar, alcançar todos os objetivos. E que se vier algum sofrimento, alguma enfermidade, algo ruim, é porque você está em pecado com Deus, em falta com Deus, em falha com Deus. E isso tem se tornado, amados, um câncer dentro da igreja. Tem corroído a fé de muitos. Porque pessoas que defendem isso não aprendem a sofrer. Não aprendem que dias difíceis sempre sobrevêm sobre a nossa vida. E quando esses dias vêm, estes não têm maturidade para entender, sabedoria para vivenciar estes dias, e perecem por causa disso. Eu vejo 2 grandes virtudes no livro de Jó. A primeira delas é que Deus, Ele tem o controle soberano da história. Ele tem o controle de tudo que acontece na minha e na sua vida. A Bíblia diz em Isaías 55:9: assim como os céus estão mais altos que a terra, assim são os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus, mais altos que os meus. Jó, ele passou 7 anos nessa situação. Eu não disse 7 dias, nem 7 semanas, ou 7 meses. Eu disse 7 longos anos. Talvez ele pensasse, se passou uma semana, a semana que vem vai melhorar. E não melhorava.
Semana que vem vai mudar. Não. Talvez o mês que vem mude. Não. 7 longos e difíceis anos de sofrimento, de perdas, de dificuldades, de questionamentos, de aflição, diversas ferramentas o adversário se apropriou, colocando sobre a vida de Jó muitas coisas. Agora eu vou destruir Jó. Agora eu vou acabar com a fé deste homem. Mas eu sempre costumo dizer que na nossa vida sempre chega o momento que Deus se levanta do trono para falar com você. Sempre chega o momento da virada na nossa vida. Toda provação, toda dificuldade, toda ferramenta preparada contra nós, ainda que prospere por um tempo, não vai prosperar para sempre. É isso que o texto quer dizer. Porque as ferramentas às vezes prosperam contra a nossa vida por um pequeno espaço de tempo. Nos fazem desanimar por um pequeno espaço de tempo. Quantas vezes eu entrei dentro da igreja desanimado, triste, dizendo, olha, não vou voltar mais para a igreja, não quero mais servir a Deus, não quero mais adorá-lo, mas sempre vinha do altar uma palavra de encorajamento: você vencerá, você alcançará, você prosperará, as coisas vão se endireitar, não desista, não pare, não desanime. Quando chega, queridos, no capítulo 38 do livro de Jó, 7 anos depois, Deus resolve falar com Jó. Eu não sei quanto tempo você está esperando para ouvir Deus falar com você. Eu não sei se você já desistiu de ouvir a voz de Deus. Eu não sei se você ainda tem esperança de que a sua vida possa mudar do quadro que você se encontra hoje. Deus resolve falar com Jó. E diz para Jó, do meio de um redemoinho, algo que eu acho profundo: Jó, quem escurece o meu conhecimento com palavras sem sabedoria? Quem é este que está tentando com palavras humanas escurecer a minha sabedoria? Agora, Jó, cinge os teus lombos e se coloca de pé como um homem. Porque eu vou te perguntar algumas coisas, Jó, e você vai me responder. Aí Deus começa a fazer perguntas eternas para Jó, perguntas profundas, sabe, mais de 72 perguntas Deus faz para Jó. Dentro do contexto ele não sabia responder nenhuma. Deus chega e pergunta para ele: olha, aonde você estava quando eu fiz a terra? Aonde você estava quando eu fiz o mundo? Você não é inteligente, Jó? Então me faz saber aonde você estava. Aonde está, Jó, o caminho da morada da luz? Você não tem sabedoria? Você não sabe a causa do teu sofrimento? Então me responde essas coisas. Aonde você estava quando eu posicionei as estrelas, quando eu posicionei os planetas no universo? Faz eu saber, Jó. Tu não é inteligente? Um problema grave que nós temos é querer saber a causa do que nós passamos. Nós queremos ensinar a Deus a trabalhar. Nós queremos que Deus faça as coisas como nós queremos. Nós queremos que Deus faça as coisas no nosso tempo, da nossa maneira, do nosso jeito, como nós achamos que é correto. Nós não queremos sofrer, mas a Bíblia diz que o sofrimento, queridos, é uma escola poderosa de Deus, que traz para nós amadurecimento.
Nos dias de maior sofrimento da minha vida, de maior tristeza, onde eu estava sendo mais atacado por ferramentas malignas, foram os dias que eu mais senti a presença de Deus na minha vida. Dias aonde eu não tinha mais esperança, não tinha mais ânimo, dias aonde eu me prostrava no quarto da minha casa dizendo: e agora, Jesus? Deus se manifestava com bálsamo sobre a minha vida. E todos os dias que eu entrava na igreja desesperado, vinha uma palavra de calma, de ânimo, de alegria, de esperança, dizendo: vai ficar tudo bem, vai dar certo, as coisas vão se encaixar, vai acontecer. Louvado seja Deus. Ramanchorebacharabachai. Glória a Jesus. No capítulo 40, versículo 1, Deus diz mais a Jó e fala: Jó, você acha que brigar comigo, que contender comigo é ensinar alguma coisa? Você acha que entrar em conflito comigo, Jó, eu que sou todo poderoso, é ensinar? Quem quer fazer isso, que responda as minhas perguntas. E quem vai responder as perguntas de Deus? Quem tem a sabedoria que Deus tem para entender o futuro das coisas? Quem tem a sabedoria para entender o porquê das coisas? Quando chega no capítulo 42, não resta nada a Jó a não ser se humilhar diante de Deus e dizer a Deus: olha, Deus, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus projetos, propósitos, pode ser impedido por alguém. Nada do que o Senhor queira fazer ou decida fazer pela sua soberania na minha vida, na sua vida, pode ser impedido por alguém. Se Deus quer te fazer sofrer, Ele fará, e isso terá um propósito. O sofrimento, segundo Deus, nunca é para a destruição de alguém, mas é para a construção, edificação, transformação da vida, do caráter do homem. A mudança que Deus faz no ser humano nunca é de fora para dentro, começa sempre de dentro para fora. A primeira coisa que Deus muda no homem é o caráter. Se ele mentia, ele não vai mentir mais. Se ele roubava, ele não vai roubar mais. Se ele era desonesto, ele não vai ser mais desonesto. Deus começa a trabalhar no caráter do homem. Eu vejo aqui Deus, depois de 7 anos, trazendo para Jó uma prosperidade dobrada. E os irmãos conhecem a história. A Bíblia diz que ele viveu 140 anos e morreu farto de dias. Para fechar essa mensagem, eu gostaria que você trouxesse à sua mente hoje qual a ferramenta que talvez o inimigo tenha usado contra a tua vida que tem te desanimado. Traz à tua mente essa ferramenta. O inimigo tem me trazido muito desânimo, o inimigo tem trazido muitos problemas para a minha vida espiritual, tem sido muito difícil para mim. Traz à tua memória isso, porque hoje, neste terceiro dia de campanha, Deus te fortalecerá. Satanás tocou na família de Jó, nas finanças de Jó, na saúde de Jó, nas amizades de Jó que outrora eram com ele, depois se voltaram contra ele. Mas no final de todas as coisas ele prosperou, ele saiu vencedor, vitorioso. A Bíblia diz que é melhor o dia da morte do homem do que o dia do nascimento. Olha que coisa interessante isso. É melhor o fim de todas as coisas do que o começo delas.
Feche seus olhos um momento, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, o Senhor está aqui neste lugar. Nós podemos sentir a Tua presença, Deus. O Senhor é um Deus vivo, que se faz presente neste lugar. Visita cada um dos Teus servos nesta noite, trazendo fortalecimento espiritual, trazendo, ó Pai amado, força para prosseguir. Eu sei que a Tua graça é suficiente, só ela nos basta. E que o Teu poder se aperfeiçoa na hora da fraqueza, na hora da dor, na hora da limitação. Vai de encontro a cada coração presente neste lugar, enchendo estes corações de esperança, de dias melhores, de fé, de coragem para prosseguir, buscando, como foi lido aqui pelo nosso pastor José Neto, a armadura de Deus, buscando revestimento espiritual para suportar, ó Deus amado, os dardos inflamados do maligno. Muitas áreas o inimigo tem usado como ferramenta para nos destruir, para nos desanimar, ó Pai, mas em nome de Jesus, elas não vão prosperar, não vão prevalecer, não alcançarão êxito, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dor, na hora do desespero. Ei, levanta a cabeça, Deus está contigo, Deus prosperará os teus servos. Fica com cada um nesta noite, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus, amém? Aleluias. Queridos, eu agradeço essa rica oportunidade, que Deus possa continuar falando ao seu coração. Tenho certeza que Deus tem muito mais palavras poderosas ao longo dessa campanha. Guarde a sua porção no teu coração. Deus é fiel, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, vai ficar tudo bem, amém? Glória a Deus.